Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito, e a gente vai conversar sobre a Baduc, que é uma startup que a gente torce para ser mais um unicórnio aqui no Brasil. Não só porque o André é amigo do meu filho, mas principalmente porque a ideia deles é muito boa e pode realmente ajudar no desenvolvimento social e econômico do país. A Baduc nasceu com uma proposta de gerar impacto social. É uma startup que atua no setor do microcrédito, que é uma das maiores dores dos microempreendedores aqui no Brasil, e ela se propõe a dar acesso rápido e de forma simples ao crédito para esses microempreendedores individuais que precisam de capital de giro, né? É como a gente falou no vídeo da semana passada, sobre startups, enfim, a Baduc é uma fintech, né, que é uma empresa financeira tecnológica. Ela oferece crédito em valores que vão de 200 a 2 mil reais, e aí o tomador do crédito tem até 30 dias para o pagamento. Ela foi formada inicialmente por empreendedores de São Paulo, né, microempreendedores que têm aí pequenos restaurantes, salões de cabeleireiro, estúdios de tatuagem, por exemplo, e ela nasceu dentro de uma disciplina do curso de administração da Fundação Getúlio Vargas e foi acelerada pela GV Ventures em 2019. Bom, a gente vai conversar, então, com os três fundadores, que são o André Shapiro, que está no 8º semestre do curso de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, o Matheus Angerami, que também está no 8º semestre do curso de Administração da Getúlio Vargas, e o Guilherme Batista, que está no 8º semestre de Engenharia da Computação do INSPER. E os três são os cofundadores, os únicos cofundadores da Baduc. E eu sou a Roberta Prado, coordeno o GEF, e eu vou mediar essa conversa. E eu vou começar perguntando, então, André, conta para a gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia, como é que vocês decidiram empreender, enfim. Então, assim, acho que a ideia da Baduc surgiu muito na questão assim, de achar um problema, né? Acho que, infelizmente, não faltam problemas no Brasil, né? E em todos os setores, todos os nichos, basicamente. E aí, eu e o Matheus, a gente se conhecia desde o cursinho, assim, então a gente sempre foi vendo aquelas notícias de negócio legal lá na internet, foi conversando, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E aí chegou um ponto que a gente falou, tá, vamos ver de algum problema que a gente consegue resolver, né? Então a gente começou a pesquisar e a gente viu que tinha um problema muito grande dos desbancarizados, né? Isso em 2019 ainda, no comecinho, ainda nem tinha nenhum desses bancos, então não tinha C6, não tinha o PagBank, não tinha nada, e a gente foi ver que tinha quase 40 milhões de pessoas que não tinham acesso a serviços financeiros. A gente falou, caramba, tem um mercado muito grande aí, tem muita oportunidade, né? Então a gente falou, tá, vamos estudar melhor esse mercado. A gente começou a estudar, fez algumas validações e acabou entendendo que dentro desse mercado tinha um grupo muito grande de pequenos empreendedores que não tinham acesso a crédito. Assim, acho que esse que é um problema que eles não tinham mesmo, assim, acesso a dinheiro. As fontes de dinheiro dele era basicamente os amigos da família e até alguns casos os agiotas, e era simplificava, e eles ficavam meio que num ciclo da pobreza, né? Então eles não tinham dinheiro para comprar produto, não tinha produto, não vendia o produto, não ganhava dinheiro, então não podia comprar produto. E era meio que esse negócio, e a gente começou a entender, estudar bastante o modelo do microcrédito lá fora e mais alguns pontos para como é que a gente consegue solucionar esse problema dando acesso ao crédito, né? E esse foi um dos os objetivos que a gente começou a Baduc. Uhum. Mas vocês estudaram isso dentro das disciplinas da Getúlio Vargas ou foi uma coisa por conta de vocês, Matheus, que vocês foram fazendo paralelamente à faculdade? Ou as duas coisas? Sim, foi mais as duas coisas. Assim. A gente tinha disciplinas mais focadas em empreendedorismo, administração, e aí, em paralelo, a gente foi explorando o mercado, foi entendendo mesmo, a gente foi entendendo do zero. Assim. Então, a gente não sabia nada sobre crédito, sobre fintechs, assim, tudo que a gente aprendeu foi na prática, indo atrás e colocando bastante tempo nisso, assim, para entender e montar um modelo de negócio bem legal. Mas isso foi um trabalho que vocês apresentaram na faculdade, né, Matheus? Uhum. Então, a disciplina saiu como se fosse de um trabalho de uma eletiva na FGV, então dentro de uma matéria. E aí, com isso, o negócio foi tornando cada vez mais sério
E aí saiu de ser esse negócio universitário, negócio de dentro de uma matéria, tanto foi aí que a gente entrou na FGV Ventures, depois a gente foi acelerado por outras aceleradoras, então o negócio foi se tornando cada vez mais sério. E Guilherme, e você, assim, que é o único que não está na GV estudando administração, que você chega aí com uma expertise diferente, tecnológica, tão importante nas startups? O que você disse? Não, Essa então, questão de... como é que você assim, entrou? Como é que você Sim, sim. percebeu? Né? Porque tem que ter, eu vou dizer até antes disso, tem que ter coragem, né? Vocês são super jovens, vocês nem se formaram ainda, vocês já estão no mercado, enfim, complexo, né? Como é que foi para você assim, Guilherme? Então, eu conheci o André e o Matheus através de um amigo em comum, né, que eu fiz durante a faculdade, o Daniel, amigo meu e do André. No caso, foi por indicação, então o André e o Matheus, quando o negócio começou a ficar um pouquinho mais sério, assim, que eles perceberam que podia ter futuro e tal, já tinham começado validação de ideia e tal, eles perguntaram, tipo, pro Daniel, que também faz engenharia aqui no INSPE, você tem algum amigo para indicar, alguém que entende tecnologia e tal? Ele me indicou, já programava, já mexia em computador há bastante tempo, assim. Me indicou, a gente, tipo, começou a fazer umas conversas, né? Então eu falei muito com o André e com o Matheus antes, assim. Eles me interrogaram em basicamente tudo, assim, para saber se eu tinha um fit, assim, com a ideia e tal. A gente se deu super bem desde o começo e fomos tocando desde ali, né? Quando eu comecei, eu ainda estava no começo da faculdade, e particularmente, tipo, eu acho que o GV também faz bem isso, mas também no INSPER a gente, desde o começo, assim, o pessoal incentiva muito essa parte de empreendedorismo, né? O que um professor meu tinha falado é, tipo, se for para você começar uma empresa, o melhor é começar agora, porque por mais que tenha essa parte de risco e tudo, quando você está na faculdade, se o negócio não der certo, você ainda tem a chance de trabalhar no futuro. Pelo menos começou com essa ideia, né? Eu ainda estava muito no começo, eu falei, pô, eu posso aprender muita coisa aqui e tal. E o negócio começou a crescer e ninguém imaginava que ia chegar onde chegou hoje em dia, né? Que passou de ser só uma ideia de puro risco de ideia de moleque universitário para virar uma empresa de verdade. Legal. E assim, como é que funciona, André? Conta para a gente assim, como é que começou, por exemplo, o formato inicial que vocês pensaram é o mesmo formato que vocês usam hoje? Ou vocês já fizeram adaptações? Então, como começou, né? Quando a gente começou a ideia lá atrás, assim, em 2019, ainda a gente estudou muito o mercado, estudou, sim, toda a parte teórica, é tudo muito bonito, né? Então, no Excel e no PowerPoint tudo é muito bonito. Mas aí a gente falou, tá, a gente precisa ver se as pessoas na rua realmente querem, né? Então, foi eu e o Matheus, a gente foi na Paulista, entrevistar um pessoal e a gente começou a conversar, tal, com duas empreendedoras lá na Paulista, elas vendiam pano, elas eram sócios e falamos, tá, cada um tem, sei lá, R$ 200 na carteira, vamos emprestar para elas e vamos manter o contato muito próximo com elas para entender que tipo de produto elas querem. Assim, foi literalmente isso. A gente não tinha absolutamente nada de lógica de produto complexo, nada. Então, a gente emprestou o dinheiro para elas, para as duas, né? Elas eram sócias. A gente foi mantendo contato ao longo do mês e tal. E aí, no final do mês, não só o produto ficou tão adequado para a realidade delas que elas quiseram renovar, mas elas triplicaram o dinheiro. Então, meio que quebrou aquele negócio da pobreza que eu tinha falado. Elas tiveram dinheiro, compraram um produto, venderam os produtos e triplicaram esse dinheiro que a gente deu para elas e pagaram a gente ainda. Então, no final desse prazo de um mês, o produto estava tão adaptado para a realidade delas, então o prazo de pagamento, os valores e tal, que ela começou a falar para as amigas e para as outras amigas, para a tia, para a prima, e do nada começou a vir, a gente veio uma galera da Paulista pedir empréstimo para a gente e foi indo, e aí estamos onde a gente está hoje, assim, acho que foi esse meio começo. Então, começou com essas duas moças da Avenida Paulista, vocês nem tinham empresa nem nada, vocês estavam testando o mercado. Exato, a gente foi testar, assim, primeiro, se o produto fazia sentido, e segundo, se a gente já recebeu o dinheiro, sabe? A gente deu o dinheiro meio que sabendo que ia perder, mas no final das contas deu tudo certo, foi muito boa a experiência, assim, e a gente conseguiu manter muito próximo dela, sabe? O produto foi feito para ela. Sei. E Matheus, e aí elas começaram a indicar outras pessoas, outros amigos, aí vocês, como é que foi? Vocês abriram a empresa, vocês começaram a criar regras? Conta um pouquinho. Exato. Como o André estava falando, tem uma coisa que a gente fez muito bem feita desde o começo, foi entender o nosso cliente, né? E como
a gente construiu esse produto que deu tão certo do lado dos clientes, foi natural essa expansão. Então, os clientes que a gente prestava um mês, no próximo eles queriam indicar a experiência deles, indicar a nossa empresa a outras pessoas da região. E aí, nisso, a gente cresceu em poucos meses, coisa de 3 meses, assim, de 2 empreendedores para 40. Então, foi um negócio super natural e os números super bons, assim, acompanhando o nosso crescimento. Isso em 2019 já. Isso. Foi Uhum. 2019 para virada para 2020, assim. Pegou segundo semestre de 2019, primeiro de 2020. E a pandemia atrapalhou, Guilherme? Como é que vocês sentiram um pouco? Porque esse pessoal que ficava na Paulista, acho que depende um pouco também do fluxo de gente que passa lá, né? Não sei. Uhum. Eu acho que quem responde melhor essa pergunta é o Matheus, que ele cuida mais de operação no dia a dia e tal, mas sim, a gente ficou um pouco mais cauteloso na hora de fazer os empréstimos, até porque todos os nossos clientes, eles, que nem você falou, eles trabalham na rua, né? Eles têm contato direto com outras pessoas, então se vai menos gente na rua, obviamente eles conseguem vender menos. Uhum. Impactou um pouco sim. Se você quiser complementar, Matheus. É, Exato. É muito isso que o Guilherme falou. A gente está muito atrelado no varejo mesmo. Então, são empreendedores que são em avenidas super movimentadas, que é escritórios, muito movimento de metrô. Então, com a pandemia, com o lockdown, esse movimento caiu de um dia para o outro. Assim, os empreendedores também pararam de trabalhar, tanto por segurança, quanto também porque o movimento caiu. Então, as vendas caíram e a gente sentiu isso também diretamente na nossa operação. Então, como o Guilherme falou, a gente entrou com outro modelo, com mais cautela, entendendo exatamente para quem a gente emprestar, se o empreendedor estava ativo ou não durante a pandemia. Então, algumas coisas mudaram, sim, devido a essa crise. e vocês chegaram a não, assim, a pandemia fez com que vocês não recebessem alguns empréstimos ou não afetou nesse sentido? Não, sim, certamente isso acontece um pouco, porque pensa que o empreendedor ali, ele vive com diferença de poucos reais, então se ele fatura 4 mil, por exemplo, ele gasta ali os 3.900 bem certo. Então, com a pandemia, alguns começaram a querer guardar mais dinheiro ou tendo que investir, por exemplo, em saúde, esse tipo de coisa, que afeta também o recebimento dos pagamentos. Como eles têm incerteza de que vão receber o dinheiro também das vendas, isso também reflete no nosso recebimento. Então, sentimos. Entendi. Mas assim, por exemplo, vamos supor que eu sou uma microempreendedora e eu quero um crédito de, sei lá, de R$ 500. O que eu tenho que fazer, André? Então, esse é um dos nossos maiores desafios, né? Porque o exemplo que a gente deu de sair da Paulista físico, André e Matheus, pessoas fisicamente lá, para um negócio digital. Então, foi um negócio de muitos acertos, muitos erros, mas hoje como funciona, né? A gente tem a nossa plataforma já digital, então o cliente consegue acessar 100% desde o momento que tem eu quero fazer um cadastro, quero o dinheiro, até receber o dinheiro. Então, isso vai desde o cadastro, análise de crédito, análise de fraude mesmo, enfim, assinatura do contrato e recebimento do dinheiro. Isso é hoje tudo digital. Então, a gente conseguiu trazer para um público que estava acostumado aí sabe, uma agência física, etc. Foi uma transformação, entre aspas, radical, assim, só que esse é um pouco do nosso desafio, saber como a gente traz tecnologia e agilidade, etc., para um público que nem sempre está tão acostumado, sabe, com isso. Então, mas hoje é 100% digital. Esse é até o ponto que eu ia perguntar, porque assim, pelo público de vocês, eu imagino que são pessoas mais simples, com menos acesso à tecnologia, até a banco, como vocês falaram, né? E eu li em algum lugar que vocês têm convênios com corretoras de seguros, vocês oferecem também seguro odontológico, ajudam para abrir, para abrir uma conta PJ, né? Como é que funciona isso, Matheus? Assim, porque acho que vocês têm que dar também, não é só emprestar o dinheiro, né? Tem que ensinar um pouco como é que é isso. Exato. A gente fala que a Badoo é mais do que só empréstimo, né? Um dos pontos que a gente se diferencia de outros players é que a gente procura oferecer o pacote completo para o cliente. Então, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, tem um problema também de educação financeira e educação em geral. Então, a gente entende que também faz parte do nosso negócio assessorar os clientes, seja na vida pessoal deles também, são pessoas meias, assim, então geralmente são sozinhas, então isso a gente afeta bastante,
quanto negócio. Então, a gente oferece diversas soluções que agregam para a pessoa, dão mais segurança para ela e as fazem enxergar mais como empreendedoras de fato, e não ficar ali sobrevivendo de mês a mês. Então, é um pouco E vocês têm essa relação próxima, por enquanto, com todos ou com a maioria dos clientes de vocês? Isso, André? certamente, quanto mais a gente vai crescendo, mais difícil fica de ficar tão próximo, mas é um negócio que também é um dos pontos que a gente tem. Então, comunicações extremamente personalizadas, entendimento do cliente, a gente sabe, a gente tem um bom geral, assim, de que cada cliente, o que ele faz, o que está passando com ele. Então, isso é um negócio bem legal. Uhum. E vocês percebem que realmente acontece uma transformação com esse empreendedor, digamos assim, ele começa a se ver mais profissional, agir mais profissional, se organizar de uma forma mais estruturada. É isso, Matheus? Isso mesmo. A gente oferece conteúdo para eles, até os nossos assessores da Badu que vem mentorando também alguns clientes. Então, é um dos pontos também que é muito importante para a gente, sabe? O cliente que ele é mais organizado, que tem mais conhecimento, se reflete no repagamento para a gente, então ele paga melhor, porque também é melhor para a saúde do negócio. Então, um negócio mais lucrativo também é melhor para a Badu, porque ele vê mais valor na gente, ele renova, ele vê que isso realmente tem valor. Uhum. Mas eu imagino, muitos informais, né? Que tiveram que abrir uma PJ, enfim, abrir uma conta, né, André? Essas duas moças, por exemplo, essas primeiras que vocês falaram que vende panos, elas trabalhavam informalmente? Isso. Assim, os primeiros clientes da Baduk, como foi meio que um experimento, a gente não exigia nada, assim, questão de CNPJ, etc. Mas depois, conforme foi tomando mais corpo, a gente fez aquela linha de crédito com a financeira, começaram a ter algumas, sabe, exigências, assim, mas abrir um MEI hoje está muito fácil, acho que dá para abrir a internet por uns 10 minutos, assim. Então, se o cliente precisa de ajuda, a gente até fez um mini guia para explicar tal, mas a questão de abertura de CNPJ hoje está bem tranquila, assim, mas a gente empresta só se tem o MEI mesmo. Certo. E assim, o que vocês veem como maiores entraves que vocês têm, assim, como... Aí pode ser como jovens empreendedores, como jovens empreendedores no Brasil. Fala um pouquinho, Guilherme, eu vou pedir para vocês três falarem, mas começa você, Guilherme. Maior entrave como empreendedor? O que vocês veem como desafios, assim, que vocês... Uhum. Aí pode ser cada um falando também na sua área, dentro da empresa, né? Você já falou que o Matheus é mais de operação, você, imagino, da tecnologia. Sim. Bom, falando especificamente da área que a gente trabalha, né, para tecnologia, sim, eu acho que o maior problema é a complexidade que você tem nesse mercado que talvez outros não tivessem, no sentido de... Geralmente, quando você faz um produto, assim, você depende mais só de você, né? Da tecnologia que você usa interna. Mas no mercado financeiro, por exemplo, você vai fazer uma análise de crédito, vai fazer um antifraude. Você tem que usar muito serviço de terceiro, que às vezes é uma coisa mais antiga, então você tem que aprender a contornar muitos problemas que em outros mercados não existem, sabe? De tipo tecnologia que foi feita há 20 anos atrás, mas que instituições tradicionais, mais tradicionais assim, usam, sistema do governo que às vezes é legado, então uma informação que não era para ainda estar funcionando, mas funciona desse jeito, sabe? São coisas muito específicas do mercado financeiro que em outras áreas não se aplicam, assim, para tecnologia. Guilherme, mas isso não é um incentivo, por exemplo, para uma outra startup começar a ser criada para, nesse sentido, de ajudar vocês, assim, complementando uma área que vocês precisam? Uhum. Não, com certeza. Essa parte de fintech, assim, ela é um mercado gigante aí, principalmente por isso de ter muita coisa ultrapassada e que ainda é feita de uma maneira muito antiga e manual, que basicamente toda empresa tem que implementar a própria, porque não tem uma empresa que forneça um serviço, ou pelo menos um serviço bom sobre aquele assunto. Com certeza, tem muito espaço aí para crescer, tipo, o número de problemas de mercado financeiro aqui, que inclusive no Brasil não é tão ruim quanto a gente imagina, assim, comparado com outros países, mas ainda tem muito espaço para crescer, sim.
Só para finalizar essa pergunta, assim, você, essa questão, esse desafio, você vê mais como um problema do Brasil, ou seja, em algum outro país isso é mais fácil, ou enfim, uma questão Não. tecnológica mundial? Na parte financeira, assim, a gente tem costume de sempre achar o Brasil é pior em tudo, né? É, isso é uma coisa meio cultural e tal, mas falando especificamente de mercado financeiro e tal, é, e tecnologia, o Brasil não é um país muito bom, assim, sabe? E mesmo no Brasil, que eu sei, assim, que eu já comparei com outros países, assim, eu já vi pessoal que trabalha, sei lá, Estados Unidos e Canadá falando, mesmo considerando que o Brasil seja um país bom, assim, até comparado com esses países, assim, nessa parte do mercado financeiro e tal, tecnologia voltada para essa parte, ainda tem muita coisa para resolver, sabe? Uhum. Então, não é um problema só do Brasil, assim, eu acho que é um negócio global mesmo, assim. O mercado financeiro, no geral, assim, eu acho que ele está um pouco ultrapassado no ponto de vista de tecnologia e tem muita coisa para melhorar aí. Tá desatualizado, né? A tecnologia é uma coisa que muda muito rápido, enfim. Sim. E na sua área, Matheus, nessa parte operacional que você cuida, quais são os grandes desafios assim que você enxerga? Uhum. Então, no começo, para a gente, o maior desafio foi mostrar que a gente era capaz mesmo de gerir uma empresa. Então, algo que começou como dentro de uma matéria, assim, a gente teve que se mostrar capaz, mas à medida que a gente foi conseguindo se mostrar e conseguindo suporte de outras instituições e investidores, isso foi tornando mais fácil, né? Ainda assim, a gente ainda tem, acho que é interessante porque a gente aprende rápido, mas mesmo assim a gente tem um tempo a mais que a gente leva porque a gente tem que aprender assuntos, né? Do que algumas vezes você tem gente já de cabelo branco assim que vai encurtar o caminho porque já bateu a cabeça com aquilo que você está batendo na hora. Então isso para mim é um dos pontos que a gente vem mais aprendendo, é realmente aprender rápido, assim, que é um negócio que é super diferencial, ainda mais numa startup. E aprender na raça, né? Você erra e já consertando o avião em voo mesmo, né? E você, André, qual que é a área que você mais cuida e os principais desafios que você tem? Eu acho que assim, o problema que o Matheus e o Guilherme falaram é muito assim, é o que a gente passa no dia a dia, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo e quando é para dar errado, dá tudo errado ao mesmo tempo e, sabe, tipo, às vezes assim, então, por isso que, pelo menos para mim, acho que um dos maiores desafios são as pessoas, sabe? Que, bom, por mais que tenha 150 problemas acontecendo ao mesmo tempo, se você tiver as pessoas certas, as pessoas boas que, sabe, estão na empresa pelo longo prazo, enfim, você consegue contar com elas, sabe? E isso um dos motivos pelo qual eu e o Matheus e o Guilherme a gente se dá tão bem até hoje, assim, porque a gente sabe dividir as responsabilidades no sentido de, tá, eu não sou bom nisso, Matheus, você é bom nisso, sei lá, eu não tenho ideia de como programa, o Guilherme sabe programar, entendeu? Então, cada um cuida de uma área e aí a questão é, como que a gente faz de sair dessa corresponsabilidade de 3 para uma empresa de 20, 30, 50, 100, sabe? Então, pelo menos para mim, acho que um dos maiores desafios, além do que o Matheus e o Guilherme falaram, é trazer as pessoas certas, óbvio, que são capazes, entregam resultado, mas que também estejam alinhadas com a cultura, com o que a gente vê para a empresa no longo prazo. Acho que esse, pelo menos para mim, é o maior desafio. É interessante. Esse, na verdade, é o desafio acho que de qualquer empresa, né? Quando ela muda de uma fase de crescimento para outra, é quando realmente você começa a ter que pensar nessa estruturação de governança, que até eu não me lembro se eu já perguntei, que a gente conversou um pouquinho antes, mas se vocês já pensaram em alguma estrutura, porque realmente para crescer vocês têm que ter cargos, responsabilidades, papéis muito definidos, até para saber quem contrata, né? Vocês já conversaram sobre isso, Matheus, ou vocês ainda estão tocando a empresa mesmo? Isso é bastante engraçado, assim, porque como é uma startup no começo, você faz tudo. Você é o marketing, você é o RH, você é o financeiro, e a gente veio operando bastante nesse modelo, né? Ainda mais porque você é bem limitado em recurso no começo, mas agora a gente está, acho que, numa fase de transição, porque para mim está ficando cada vez mais claro que é impossível a gente entender tudo que está acontecendo na nossa própria empresa, né? Então, certamente é muito importante assim você ter muito definido qual é a responsabilidade de cada um, o que cada um vai gerenciar e saber delegar e delegar para os outros que têm responsabilidade, assim, para você poder dormir tranquilo, assim.
Delegar, acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Você tem que saber o que delegar, para quem delegar e como fiscalizar se a pessoa está fazendo direito, né? Mas, enfim, e vocês conversam sobre isso, André? Quantos vocês são hoje, André? Hoje a gente está em 12 no time, né? Então, contando operação, tecnologia, tudo. Mas a expectativa é a gente trazer mais algumas pessoas para a área-chave. Então, a gente, como a Matheus falou, a gente está em transição de uma empresa na raça, todo mundo junto fazendo tudo, para uma empresa de ter a área certa, começar a estruturar processos. Óbvio que é impossível a gente fazer tudo ao mesmo tempo, mas estamos organizando, então pelo menos já sabendo o norte, em questão de tecnologia, o Guilherme até pode falar mais um pouquinho do que a gente mudou, mas estamos usando bastante exemplos de mercado, de benchmark e tal, para entender como que a gente pega as melhores práticas e adapta. Acho que fazer igual todo mundo faz a gente não quer, porque se a gente fizer igual todo mundo faz, a gente vai ser igual a todo mundo, né? Mas a gente quer pegar o que funciona e adaptar para a gente. Assim, esse é um pouco da transição. E a tecnologia ajuda nisso, Guilherme? Como, assim? Ajuda, mas ela também sofre dos mesmos problemas das outras áreas de tipo... quando você começa a ideia, você acha que, bom, você vai falar para a pessoa o que fazer e ela vai fazer, só que não é bem assim que funciona. Você tem que ter, que nem você comentou, métrica, saber como medir se a pessoa está performando e tal. Então, assim, tipo, a tecnologia ajuda, né? Mas, pelo menos inicialmente, assim, o ideal, assim, que eu penso é você usar já ferramentas prontas, você não gastar, tipo, tempo de tecnologia mesmo para resolver esses problemas, sabe? É você pegar uma solução pronta para tentar medir, sei lá, se os KPIs estão sendo cumpridos, se performance do site, o máximo que você puder delegar para outras pessoas que já fazem isso bem, desde que não seja muito caro, né? Melhor, porque startup tem tanta coisa para fazer que se você tentar fazer tudo bem feito e fazer você mesmo, você não vai conseguir sair do lugar. Não, com certeza. Mas, assim, para uma pessoa de fora que não tem a menor ideia de como começa e como funciona uma startup, vocês podiam falar, assim, cada um de vocês um pouco, como é que é um dia típico de vocês, assim, um dia típico de trabalho? Você acorda, vai trabalhar, e aí, ou não tem um dia típico? Como é que é, André? Acho que é muito difícil definir isso, porque, assim, tem dias que é tudo tranquilo, óbvio, assim, que nem todo lugar, mas tem dias que, sabe, é o melhor e o pior dia da sua vida no mesmo dia, assim, então, sabe, que nem eu falei, tem dia que acontece tudo, tem dia que, sabe, tá mais tranquilo, então não tem muito uma rotina, assim, sabe, é muito, porque, óbvio, tem, sabe, um horário que a galera costuma chegar no escritório, fazer as coisas e tal, mas principalmente pra gente que tem uma responsabilidade, sabe, a mais do que operacional em si, acaba aparecendo coisa, sei lá, 9 da noite para resolver e tem que resolver 11, sei lá, enquanto eu estava na faculdade ainda, isso aconteceu comigo e com o Matheus, que estava na mesma sala, de, sei lá, a GV era integral, né, então era das 7 às 5, aí das 5 a, sei lá, umas 7h30, 8 da tarde, reunião da Baduc e trabalho para entregar no dia seguinte, entendeu? Então, era, assim, acho que é muita questão de organização, sabe? Não tem muito uma rotina típica de, acordei às 9, cheguei em casa às 5, é isso, mas depende muito do dia. Mas quando vocês falam, não sei se vocês podem falar isso, mas assim, quando vocês falam, acontece uma coisa, uma ruim, acontece tudo ao mesmo tempo. Pensando na empresa só, o que seria assim uma coisa ruim que acontece ou uma coisa boa que acontece? Por exemplo, Matheus. Uhum. Uma coisa ruim assim é você estar com empresa de tecnologia, então você está lá operando e depois você descobre que um servidor saiu do ar, seu site caiu, e aí você tem que estar todo mundo com o dia planejado, reunião, mas tem que cancelar tudo para arrumar o foco e ajudar o cliente que está ligando. Então, tem dia que você acorda achando que vai estar tudo bonitinho, que está tudo bonitinho quando você foi dormir, mas quando você acorda está tudo explodindo, nesse sentido que a gente fala. E coisa boa é a gente fecha parceria grande, a gente fecha clientes vêm ligando para a gente agradecer, então assim são realmente notícias boas assim que fazem nosso dia assim, que dá esse sentimento de gratidão, né, e coisas boas que a gente fala. Então, Guilherme, porque eu pensei um pouco nisso, assim, quando eu pensei o que poderia ser uma coisa muito ruim que acontecesse, eu imaginei logo cair o sistema, ou um vírus, ou um hacker, em geral está ligado à tecnologia, né? Ou não? Sim. Tá, e... Peraí.
Tá dando para ouvir certinho? Que às vezes não aparece aqui. No... Tá dando para ouvir. Bom, que nem o Matheus falou, sei lá, o site caiu no meio da madrugada, você recebe notificação, aí você tem que arrumar, né? Ou eu ou alguém que eu falo, assim, que eu tenho mais confiança, que eu passo todos os credenciais para conseguir mexer nessas coisas mais core da empresa. Então, tecnologia é meio que aquela área que, sei lá, mesmo quando você está descansando, você tem que ficar um pouco atento, assim, porque se acontecer alguma coisa, você é a pessoa para apagar um incêndio de fato, né? As outras pessoas podem até falar, mas você que tem que chegar lá e apagar. É nesse sentido mesmo que o Matheus comentou aí. Eu vou dizer, como uma pessoa de uma outra geração, que eu fico até feliz de ouvir isso, porque assim, de saber que uma startup também tem problemas de tecnologia, porque não são poucas as vezes que você vai fazer uma reunião, um Zoom, gravar uma coisa, dar uma aula e a tecnologia emperra e você fica com aquela cara de idiota achando, né, que você que é velha, que não sabe mexer com nada. Então, bom saber que vocês também passam por isso. E foi nesse sentido também que você falou, André, quando você falou assim, quando acontece uma coisa, acontece tudo? Exato, assim, é que nem, sei lá, que nem falam, tem dia que você acorda, o site caiu, aí na parte da tarde você fecha uma parceria grande, na parte da noite tem um outro erro no sistema, sabe? Acho que tudo acontece ao mesmo tempo, mas acho que até se deu o exemplo, acho que a maior diferença de uma startup de uma empresa, sabe, mais tradicional é a velocidade que você arruma, assim, acho que porque, pô, se o site caiu, vira a prioridade 1 da empresa, sabe? Numa empresa grande, às vezes é muito mais difícil de, enfim, é que não costuma cair também essas coisas numa empresa grande, mas acho que é muito mais questão de velocidade, de arrumar tal. Então, faz parte, acho que é muito saber se adaptar, né? E desde... Fala, desculpa. Só complementando o que o André falou aqui também, o trade-off que startup tem assim com empresa tradicional é velocidade por confiabilidade. Tipo, geralmente uma empresa maior tende a ser mais confiável assim, porque eles têm tempo para poder fazer teste em tudo. Startup é meio que às vezes você descobre um problema porque o pessoal de produto avisou. Óbvio que você quer testar tudo, mas para você testar tudo e ter o mesmo nível de segurança que uma empresa grande, você tem que alocar muito mais tempo e você entrega as coisas muito mais devagar, sabe? Então é por isso que startup também tem esse problema aí que você falou com tecnologia. E vocês começaram, então, o André e o Matheus, a partir de uma disciplina eletiva, aí vocês foram testar o mercado, aí em seguida vocês viram que precisava ter alguém de tecnologia, e assim, desde que vocês se formalizaram, vamos dizer, até hoje, né, como é que vocês veem a curva de crescimento de vocês? Enfim, só para ter uma ideia, não estou pedindo para vocês falarem números, mas assim, cresceu em gente, cresceu em tecnologia, cresceu em aportes, vocês passaram já por por uma rodada, né, de investimentos? Vocês sentem que hoje vocês já são, vamos dizer, um empresário muito mais sólido do que, vamos dizer, em 2020 ou 2019? Assim, não vou dizer que a gente é um empresário muito mais sólido, né? Mas assim, acho que do começo que a gente estava, mudou muita coisa. Então, é muito questão de degrau, sabe? Assim, você vai e tal, vale do negócio, pega a primeira rodada, você sobe o primeiro degrau. Aí você monta a primeira estrutura, faz os primeiros testes, começa a rodar um pouquinho mais profissional. Aí, sei lá, no nosso caso, você chama uma parceria com a financeira, com a linha de crédito, então subiu mais um degrau. Aí fechou a segunda rodada, e subiu mais um degrau, sabe? Acho que vai muito aos poucos, assim. E quanto mais degraus ele sobe, mais maior a responsabilidade, né? Porque todo mundo aqui no começo era tudo, né? Agora tendo que delegar, sabe? O cara tem que cuidar da parte jurídica, da financeira, do comercial, do RH, sabe? Com quem vai cuidar, entendeu? Então, muito, acho que nesse sentido, assim. Você compra o cafezinho, faz o cafezinho, serve o cafezinho, lava a xícara, né? Eu falava isso de começo de escritório. E assim, para a gente finalizar essa nossa primeira conversa, como é que vocês querem ver a Badooc daqui a um ano, vamos dizer assim? Cada um de vocês, assim, o que vocês veem como um grande sucesso que vocês estão trabalhando para acontecer no próximo ano? Matheus. Daqui a um ano eu quero ver certamente, assim, acho que em 3 pilares, eu quero ver o sucesso dos clientes, então clientes agradecendo, sucesso
nossos colaboradores do nosso time, e eu quero ver resultados em número também, né? Então, eu acho que um ano é um período curto, assim, para a gente ver também impactos super gigantescos, mas o que eu gosto de falar para eles também é que num prazo mais longo, assim, o que a gente gostaria de ver é realmente andar na rua e ver Badooca em todo lugar, ver empreendedores vestindo a nossa camiseta, vindo empreendedores de amarelo, conversando sobre o Badooca. Eu acho que a gente quer ver realmente impacto na vida das pessoas, saber que o impacto foi feito a gente começando desde uma disciplina, assim, na faculdade, assim. Porque efetivamente, quando eu ouvi por terceiros a história de vocês, eu falei, gente, esses meninos são uma inspiração, porque vocês realmente começaram do zero, né? Eu não sabia disso, que vocês tiraram da carteira R$ 200 e emprestaram, mas isso, assim, é muito do zero, né? Como é que está a expectativa sua, André? O que você espera consolidar aí no curto prazo? Um ano, sei lá. Eu acho que o foco principal agora dessa última rodada que a gente levantou e desse próximo ano aí, pelo menos, é montar a estrutura, sabe? Assim, acho que, dando exemplo de um prédio, assim, é montar a fundação, sabe? Acho que é pelo menos escolher as pessoas certas de cada área. Óbvio que também é impossível acertar todo mundo, mas pelo menos montar a estrutura inicial, sabe? O grupo core, assim, de pessoas, para a partir daí começar a crescer a empresa sem depender 100% da gente, sabe? Acho que pelo menos nosso objetivo em questão interna é esse. Na questão externa, para mim, acho que é que nem o Matheus falou, é impactar cliente, assim, porque realmente a gente tem um potencial de, óbvio, crescer um negócio, um unicórnio, toda essa parte financeira, de retorno financeiro, mas também de ajudar as pessoas, né? E não é ou um ou outro, é os dois, né? Porque quanto mais a gente empresta, mais a gente ajuda e mais a gente cresce a empresa. Então é muito isso que eu vejo nesse próximo ano, hein? Uhum. E você, Guilherme? Eu acho que é muito do que o André falou, e eu também acho que, mas só complementando assim, eu acho que é, a gente só deu certo assim, porque, pelo menos está dando certo, né? Porque é um período de tempo muito pequeno e tal, mas a gente só está dando certo, pelo menos a gente tá conseguindo evoluir, porque a gente sempre teve uma visão muito unida. Um dos principais problemas que eu já vi o pessoal falando de startup é que, sei lá, briga de sócio, essas coisas acontecem com muita frequência e tal, e tipo, óbvio que a gente tem muita discussão, só que a gente nunca teve, tipo, uma discussão que, sei lá, alguém saiu bravo com outra pessoa, que saiu, tipo, desentendido de pensar, pô, vou sair da empresa porque essa pessoa falou tal coisa, sabe? A gente sempre Uhum. foi muito unido nesse sentido. Eu acho que foi um puta diferencial nosso, assim, foi uma sinergia muito boa que a gente teve. Não, com certeza. Um dos principais motivos pelos quais as empresas não passam para a próxima geração ou quebram mesmo é desentendimento entre sócios, né? E discutir, enfim, diferenças, às vezes um enxerga de um jeito, outro enxerga de outro, isso é natural, né? O ser humano tem esses conflitos, né? Mas vocês conseguirem conversar e transformar isso num crescimento, num resultado positivo, realmente é um grande diferencial e um ponto muito forte de vocês, porque, né, caiu o sistema, uma hora alguém consegue fazer o sistema voltar, não é uma coisa que deu errado, enfim, um cliente que não pagou, um cliente que... Isso também acontece com todo mundo e não vai ser isso que vai de fato impactar negativamente. Então, esse entendimento, esse alinhamento de vocês é muito bacana. Então, assim, eu queria agradecer, eu vou pedir para cada um, se vocês quiserem falar aí, fazer uma finalização, mas eu já queria antes agradecer muito vocês. Foi graças a vocês que eu introduzi nessas nossas conversas do Jeff essa questão de empreendedorismo, né, que a gente, em geral, fala mais de empresa familiar, de sucessão, de governança, mas eu realmente fiquei encantada enfim, com a ideia de vocês e com os resultados que vocês estão tendo, aprendendo aí na raça, e isso vai abrir para a gente outras oportunidades. E eu quero também convidar vocês aí, de tempos em tempos, para a gente voltar a conversar, para vocês irem contando aí como é que vocês estão evoluindo, tá bom? Então, vocês quiserem falar alguma coisa sobre a Badooca, sobre vocês, sobre o que vocês quiserem,
Pode começar, Matheus. Não, eu gostaria primeiramente de agradecer muito você, foi um prazer estar aqui. E para o pessoal que está assistindo, eu gostaria de falar, se interessou pela empresa, se gostou do nosso propósito, pode vir atrás, seja através do site ou através do LinkedIn. Vem conhecer mais a gente e trocar uma ideia, bater um papo. Guilherme. Boa, isso que o Matheus falou também, primeiramente agradecer aí, Roberta, foi bem legal essa conversa e tudo, a gente sempre gosta quando a gente fala da empresa, né, e tentar ajudar outras pessoas que estão aí trilhando o caminho, ou pelo menos querem entender um pouco mais de como que funciona uma startup, mesmo que seja por curiosidade, qualquer motivo aí já é bem legal. Qualquer coisa que precisar aí, pode entrar no nosso site, que nem o Matheus falou, entrar em contato que a gente é bem aberto com isso, de fazer conversa, ter call com quem quer que seja aí. Obrigado. André. E acho que por fim, assim, é só agradecer mesmo a oportunidade e porta sempre aberta, assim, sempre que a gente puder ajudar alguma coisa, alguma iniciativa, que nem eles falaram, estamos à disposição. E acho que é muito assim, nesse sentido, né? Acho que quanto mais gente fazendo coisas legais, com coisas de possível impacto social, melhor, né? Melhor para a gente, melhor para o Brasil. Então, melhor para todo mundo, né? É o ganha-ganha que a gente quer enfim. Não é uma live, tá? A gente está gravando, aí eu vou subir para o nosso canal do YouTube, colocar o nome de vocês, aí eu coloco o site da Baduk também, e aí espero que ajude também se alguém tiver interesse, tá bom? E olha, muito obrigada de novo e super parabéns para vocês estão realmente de parabéns, tá bom? E é isso, gente, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau.